Fala aí, coders! Tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso curso. Na aula passada eu apresentei para vocês qual vai ser o projeto que a gente vai estar trabalhando, né? A gente vai desenvolver um aplicativo para gerenciamento de estacionamento, bem simples, mas a gente vai elencar inúmeras funcionalidades do React, rotinas, como utilizar hooks, como utilizar o Redux, como fazer um esquema de banco de dados. Ou seja, nós vamos ter uma gama muito grande de recursos que vamos utilizar mesmo na aplicação sendo pequena, tá bom? Então, para dar o primeiro passo de hoje, o que a gente precisa fazer? A gente precisa preparar um ambiente, a gente precisa organizar a casa para trabalhar. Se você nunca desenvolveu nada, você tem que começar agora. O primeiro passo é instalando o seu editor de textos. Aqui a gente estou escolhendo para programar com vocês o VS Code, tá? Que é uma ferramenta gratuita, um editor de textos gratuito, editor de código, uma IDE, e é extremamente versátil e boa, tá? Você pode escolher qual você quiser, tá bom? Existem N opções no mercado, fique à vontade em procurar, mas escolha ele. Se você já é um programador antigo, escolha o seu editor e continue nele, tá bom? Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a linguagem que a gente vai trabalhar, tá bom? A gente está aqui com Node, tá bom? A gente vai fazer o nosso back-end em Node. E o que é Node, pessoal? Node, ele é um servidor construído sobre a V8, que era uma engine que ficava no Chrome, e o pessoal extraiu essa engine para ser utilizada para rodar em servidor. Ou seja, antigamente você rodava JavaScript somente no browser, né? Essa engine ficava dentro do browser. E agora ela foi extraída, ela continua dentro do browser, mas ela foi extraída. E aí agora eu consigo rodar tanto no front-end, ou seja, no browser, no mobile, e eu consigo rodar também num server. Então a gente tem agora JavaScript em vários ambientes. E isso é muito legal, porque a gente consegue rodar em qualquer sistema operacional, porque o Node é multiplataforma, eu posso rodar no Mac, no Linux e até em IoT, tá bom? Pra vocês terem ideia, existem frameworks JavaScript que rodam para fazer a internet das coisas. Então assim, JavaScript se tornou uma ferramenta, uma linguagem extremamente poderosa, versátil e muito tranquila de trabalhar. Então hoje em dia, se você está querendo começar a programar, recomendo fortemente que comece com JavaScript, tá bom? Que JavaScript ele pode rodar tanto no front, no back, no mobile, ou seja, você já pode se tornar um desenvolvedor full stack que consegue trabalhar com várias tecnologias utilizando simplesmente JavaScript, tá bom? Então, se você está começando agora, se esse é o primeiro contato que você está tendo com Node, com JavaScript, recomendo fortemente que você estude ele, tá bom? O curso aqui a gente não vai apresentar detalhes da linguagem, como que programa, como que funciona, tá? A gente já vai entrar entendendo que você tem um pouco de conceito, já fez alguma coisinha em JavaScript, mesmo que seja para browser, tá bom? Então a gente não vai entrar nesses méritos, mas caso vocês queiram, a gente tenha muitos alunos aqui nesse curso que sintam necessidade, quem sabe a gente pode construir um cursinho em paralelo só para ensinar JavaScript básico, tá bom? Mas aí vai ficar com vocês têm que digitar aí, escrever nos comentários, né, curtir, dizer o que vocês querem que a gente continue fazendo, tá bom? Então a gente vai fazer aqui a instalação. Para fazer a instalação é muito simples, instalar a versão E10, tá? Sempre é LTS. Por que LTS, Ricardo? Porque LTS é de Long Time Support, ou seja, tem um tempo longo de suporte. É a versão no qual a gente roda mais estável, tá? Quando você for instalar no servidor para você funcionar a sua API, ou até mesmo publicar ele em algum host por aí, provavelmente vai estar rodando no máximo até a 10, tá bom? Porque é a versão recomendada. Na 12, a gente tem todas as funcionalidades novas, mas ainda está em teste, então pode existir algum probleminha que está na current e isso pode gerar transtornos para você. Então, utilize sempre a 10. Fiz o download dela aqui, tá bom? E a gente já pode voltar para o nosso VS Code e verificar se está tudo instalado certinho. Como que eu faço para verificar se está instalado certinho? Aqui eu tenho no próprio VS Code, ele fala para mim abrir o meu terminal integrado, que eu utilizo Ctrl e aspas, né? Aqui no meu Mac é Ctrl e aspas, aí no Windows e no Linux é Ctrl aspas, ele vai abrir o terminal integrado. Muito legal, posso abrir várias versões do terminal, posso limpar, posso aumentar, então é bem bacana. Então para a gente saber se está rodando, é só digitar Node-V, se ele vir a versão do Node é porque está tudo certo, tudo beleza, tá bom?
Então agora sabendo que a gente está com o nosso VS Code instalado e com o nosso Node rodando, a gente vai continuar. Bom, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos limpar aqui e nós vamos começar o nosso curso pelo back-end, porque a gente precisa da API funcionando para a gente fazer os nossos projetos web. Então primeira coisa, mkdir, vamos criar uma pasta chamada back-end. Nela a gente vai ficar com toda a nossa API vai ficar aqui. Eu vou entrar na pasta, beleza, estou nela. Nós vamos agora inicializar o nosso NPM, tá? Para você, se essa palavra é nova, essa sigla NPM é nova, ela é o seguinte, quando você instala o Node, ele instala para você junto um gerenciador de pacote, que é o Node Package Manager, é o NPM, tá? Para que ele serve? Todas as funcionalidades extras, bibliotecas que a gente for utilizar no Node, a gente utiliza os pacotes, né? E aí por isso que ele tem essa ferramenta de gerenciamento de pacotes, que ela vai fazer o tratamento de versionamento desses pacotes, de quais são as dependências desses pacotes. Então fica tudo gerenciado nesse arquivo que a gente vai gerar agora, que chama package.json. E como que a gente inicializa ele? Dentro da pasta backend, garanta que você está dentro da pasta backend, digita npm init-y. Por que y? Porque o y eu vou pular e aceitar todas as perguntas que ele vai fazer. E se eu não pôr o y, ele vai perguntar o nome do projeto, qual que é o arquivo de inicialização e várias perguntinhas. Aqui não, aqui eu disse sim, ele já criou esse arquivo para mim. Vamos ver aqui que ele criou aqui na pastinha, ó, package.json, e aí está aqui o nosso arquivo, tá? Ele é necessário para definir essas informações, para definir scripts que a gente for executar e também para definir as dependências do nosso projeto. Nós vamos utilizar como dependência para criar a nossa API, nós vamos utilizar o Express, tá? Que nós temos o Express.js. Ele é um framework para gerar APIs, né? Para gerar web application. Eu posso gerar, tanto rodar um projeto de React dentro dele, eu posso colocar um arquivo, o React ele vira um arquivo estático depois, então eu posso rodar ele dentro do Express, posso servir arquivos estáticos como imagens, posso criar a API, então assim, ele é um framework muito bacana para gerenciar essa parte de web, e aí eu consigo fazer muitos detalhes com ele. Não existe só ele, tá? Existe Knoa, existe Nest.js, existem outros, tá? Que não só o Express, mas o Express é o mais utilizado, é o mais difundido, é um que tem as features mais equilibradas com relação ao que ele existe. E como que a gente faz para instalar? Como eu falei do npm, a gente precisa sempre do npm para instalar. Então é npm install, nome do pacote, --save para ele salvar essa dependência. Então agora a gente vai voltar para o nosso Visual Studio aqui, Visual Studio Code, né? E a gente vai instalar os nossos pacotes de dependência. npm install express. Eu vou instalar mais do que um pacote, tá? Então para instalar é só digitando os nomes deles e a gente vai instalar. Inicialmente a gente vai precisar do Express, vai precisar do Mongoose, que a gente vai utilizar na hora que conectar no Mongo, e vamos utilizar o Body Parser, que já a gente vai entender para que serve. E no fim, --save para ele salvar as dependências. Ok? Então a gente vai processar aqui, ele vai demorar um pouquinho, quando terminar a gente volta. Então ele já instalou os pacotes, tá? A gente vai verificar como que ficou. Eu vou fechar aqui o meu package.json. Veja que a hora que ele instalou os meus pacotes, ó, ele instalou o Body Parser, o Mongoose e o Express, ele instalou juntos 72 pacotes, que são as dependências dele, e ele auditou mais 197 pacotes. Então, para ver a quantidade de coisas que ele instala quando você executa o npm install. Tá? Todos os pacotes que são instalados, toda essa gestão de pacotes vai ficar dentro dessa pastinha chamada Node Modules. Tá? Essa pasta a gente nunca faz gerenciamento dela, nunca joga ela num Git, nunca faz um versionamento, porque além dela ser muito grande, né, a quantidade de coisas que ele instalou, ele, para cada máquina, para cada sistema operacional, ela vai ter uma forma de buildar. Então, o interessante sempre é nunca mandar. E como que a gente faz para não mandar? Tá? A gente precisa criar um arquivinho do Git, a gente já está inicializado o Git aqui quando criou a pasta. Então a gente vai clicar aqui, por exemplo, vou digitar aqui vim, né, vou sair da pasta backend, que eu quero para o meu projeto inteiro. Eu vou dar 2 pontos, voltar para a minha pastinha de estacionamento. Vou dar um vim.gitignore,
ele vai criar um arquivinho para mim, tá? Eu vou aqui escrever Node Modules, ok? Dá um ESC, digitar W, dois pontos WQ, de escrita, write e kit. Pronto. Então, se a gente olhar aqui nosso arquivo git-ignore, eu escrevi Node Modules, tá? Que, ou seja, eu quero que o Git, né, o meu gerenciador de versionamento, ignore minha pasta de Node Modules, ou seja, meus módulos. E veja que ele fica meio cinzinha, tá? Se você não tem conhecimento de Git, se você nunca viu isso que eu estou fazendo, no nosso canal, tá? Tem um cursinho de Git, bem bacana, de 1 hora só, então você vai entender o conceito básico. Eu não passo alguns detalhezinhos que a gente vai ver aqui, mas pelo menos o conhecimento do que é o Git, como funciona, como faz o versionamento, eu tenho certeza que você vai ter. Então aproveita, dá uma olhada depois no canal e veja se tem o curso de Git e aproveite, tá bom? Então agora a gente criou aqui o arquivinho package.json, a gente tinha criado, e o arquivo package.json lock, ele cria automático para ele gerar um cache depois. Então não se preocupa com esse arquivo. Vamos só olhar o nosso package.json aqui mesmo. Veja que aqui ele já colocou as minhas dependências, ó. Body parser, a versão, express, a versão, e o mongoose, a versão. Então legal, vamos agora começar a colocar a mão na massa, né? Até agora a gente só preparou ainda e não tinha colocado a mão na massa. A gente vai começar criando uma pastinha chamada bin, né? Dentro do meu back-end aqui, eu vou criar uma pastinha chamada bin. Dentro da bin, o que eu coloco dentro da bin? Eu coloco as minhas configurações iniciais do meu servidor, coloco algumas configurações extras, tá? Eu deixo sempre a parte do core do negócio, do cerne do negócio, eu deixo dentro da bin, tá? E aí as regras de negócio a gente vai separar por pastas de módulos. A gente vai entender como módulos, tá? Que se alguém aqui já programou, se alguém que vocês estão assistindo já programou com Angular, lá trabalha muito com módulo. No React não trabalha com módulo, nem o Node. Mas é legal a gente entender o conceito de módulo, não daquele módulo que usa no Angular, mas sim de módulo de funcionalidade. Ou seja, quando eu construo alguma coisa, eu tenho um módulo completo onde se eu precisar compartilhar ou usar em outra aplicação, eu levo esse módulo inteiro. Ou seja, eu pego essa pastinha inteira com todos os recursos e levo para outro lugar. Tá? Então vamos criar aqui a pastinha bin. Dentro da pastinha bin eu vou criar um arquivinho chamado Express.js, que é nele que vai estar a configuração do nosso servidor. Dentro do nosso Express.js, eu vou importar a biblioteca. Então, const express, eu dou um require, né, quero requerir do meu pacote, e eu vou dizer aqui que eu quero do Express, tá? Então, o VS Code já ajuda a gente no autocompletar, tá bom? E aí aqui embaixo eu vou criar o meu app. O Express, quando eu carrego ele carrega só a biblioteca, mas ele não inicializa o app. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um const app, que seria o meu servidor, minha API, Express, e aí eu mando executar a função. Quando eu coloco entre chaves, né, no JavaScript, eu estou invocando a função. Então a partir de agora, esse app é o meu servidor Express. E a gente também tem no Node a questão de você exportar, ou seja, para mim utilizar esse Express em outro arquivo, assim como a gente fez aqui, a gente precisa exportar. E aí a gente exporta com module.exports, e aí eu coloco o que eu quero exportar. Eu quero exportar o meu app. Então, beleza. Primeira parte do nosso arquivinho Express está pronta. Se ficar alguma dúvida, joga nos comentários aí se você não entendeu alguma coisa, tá bom? Agora, aqui fora, a gente vai criar um arquivinho index, né, que seria o arquivinho de inicialização do nosso projeto. E aí dentro desse arquivinho index, nós vamos importar aquele binário. Então a gente vai jogar aqui const app require. Aí nós vamos colocar entre aspas aqui, porque não quero o pacote do npm. Eu vou dizer ponto barra. O que o ponto barra significa? Ponto, ele está dizendo que eu estou partindo do início do meu projeto. Veja que o meu projeto tem como pasta inicial aqui, né, esse index. E quando eu dei ponto, ele já reconheceu bin e node modules. Tá? Então eu quero bin, e dentro do bin eu quero o arquivo express. Não precisa pôr JS na frente, tá? Só o nome do arquivo, o Node já sabe interpretar que é um arquivo JS. A partir dele, agora a gente vai criar uma constante, por enquanto vai ser uma constante aqui, chamada port, que vai ser a porta onde vai rodar a nossa API, e eu vou colocar ela como 3000. Depois de ter feito isso, a gente vai fazer o nosso servidor listar, né? Ou seja, inicializar. Como que a gente faz?
app.listener, né? Vamos dar um Ctrl espaço aqui para ele ver se carrega o IntelliSense. Ele carregou o IntelliSense do VS Code. E aí é o listening, que é de escutar. Eu vou dizer qual que é a porta que eu quero iniciar. E aqui eu tenho uma função de callback. Posso utilizar o hosting, mas eu também aqui, se você ver aqui no cantinho, eu tenho várias possibilidades, tá? Ó, tenho callback, eu tenho outro argumentos. Então, assim, são várias possibilidades. Aqui a gente chama de sobrecarga de métodos, tá? Então aqui a gente vai abrir e fechar, gerar uma arrow function, ou seja, uma função anônima que vem dessa estrutura de arrow, tá? Eu poderia utilizar a função normal de JavaScript, quem já conhece, que é dessa forma, tá? Mas nas novas versões do Node.js a gente está utilizando muito mais a arrow function, por alguns outros benefícios, tá? E no momento depois a gente explica para vocês entenderem melhor. Aqui eu vou dar um console.log. Vou utilizar aspas invertidas para a gente fazer a concatenação de string, tá? Veja que isso aqui não é uma aspas, é um acento ao contrário. E aqui a gente vai colocar API initialize, initialize success import, e aí a porta que a gente está inicializando, eu coloco cifrão e abre e fecha chaves, e aí eu coloco a minha variável. Se ela aparecer aqui certinho e reconhecer, é porque você digitou a aspas certa. Se ele ficar tudo verdinho, ou a cor do que é os seus strings, não ficou certo, tá? Então você revisa a sua string aqui. Então pronto. Agora, como que a gente faz para rodar esse projeto? A gente vem aqui e digita npm, né, no caso node index. Então ele vai inicializar, aqui ele já falou para mim, API initialize success import 3000. Legal, tá? Ok. Mas não está fazendo nada, né? Se a gente for agora na nossa página aqui e tentar entrar em localhost 3000, nada acontece. Ele vai dar cannot get barra, ou seja, eu não tenho nenhuma rota vazio inicial. Então a gente vai definir uma rotinha para a gente ter acesso a ela. Então a gente vê alguma coisa. Então nós vamos voltar lá no VS Code e vamos criar uma rota inicial aqui. Como que a gente cria uma rota? app.get. Nas outras aulas a gente vai entender o que é esse get, ou o que é o post e tudo mais, tá? Mas primeiro vamos só criar aqui. E aí dentro desse da minha rota, a primeira informação que eu passo é a rota, é o endereço que eu vou digitar lá no navegador. E aqui é o meu request, ou seja, a minha requisição, e o meu response, que é a minha resposta. Então a gente abre e fecha parênteses, e eu coloco como rec, veja que aqui em cima ele até aparece lá, ó. Se eu apagar aqui, ó, rec e response, e tem o next aqui também, mas a gente não usa muito. Não aqui, tá? Mas usa em outros recursos. Então, rec e res. E aí a gente usa a arrow function de novo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai responder para a tela uma mensagem. Como que a gente responde? Res.status, também a gente vai entender um pouquinho sobre esses status, eu vou dizer que é 200. .send, que é para mim enviar alguma coisa. E aí eu digo que eu quero enviar. Eu vou enviar Olá Mundo. Beleza? Então pronto. Veja que eu salvei, agora a gente tem que parar aqui a nossa API, Ctrl C, e iniciar novamente. Beleza. Então agora a gente vai testar para ver se alguma coisa muda, a gente atualiza aqui no browser, e agora ele veio Olá Mundo, ou seja, o nosso servidor está funcionando, já dá para criar as nossas rotas, e a gente já pode começar a trabalhar. Antes da gente terminar essa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um segredinho legal aqui, que a gente não precisa ficar toda hora parando e inicializando. Você viu que uma alteração que a gente fez já teve que parar e inicializar de novo, né? Então, dá às vezes muito trabalho para a gente ficar toda hora parando. E o Node tem um negócio muito massa que a gente resolve isso, tá bom? Como que a gente faz? Então a gente para aqui, a gente vai no nosso package JSON aqui e vamos configurar alguns scripts. O primeiro é só para facilitar, a gente vai definir start, que a gente pode colocar mais coisas, tá? Aqui vai aparecer meio, poxa, eu vou digitar node index aqui e start.
Mas calma lá, se você for crescendo esses comandos depois vai ficar muito legal. E a gente vai criar um outro aqui chamado Start Dev. E esse cara, nós vamos instalar, vamos utilizar um recurso chamado NodeMon. E aí vamos rodar o index, tá? O NodeMon, ele não é padrão do Node, você precisa instalar. E como que a gente instala? A gente digita npm install. A diferença aqui, presta atenção, a diferença aqui é que você tem que usar "-g" de global, ou seja, você vai instalar não no seu projeto, você vai instalar na sua máquina. E aí todos os outros projetos que você precisar, o NodeMon já vai estar disponível. E o que o NodeMon faz? O NodeMon ele fica lendo e escutando todas as alterações do seu projeto e automaticamente quando você salva um arquivo, ele já restarta de novo. Então, Node Monitor, né? NodeMon. Só um detalhe, para você que está utilizando Mac ou Linux, você para instalar no "-g", você precisa colocar o superusuário, que é o sudo. Então, para Macs e para Linux, você vai digitar sudo npm install -g nodemon, ok? Então, vamos ver como funciona? Com os scripts criados, agora eu não vou utilizar mais node index para rodar. Eu vou utilizar, se for o start, que é um comando padrão do Node, eu só vou utilizar npm start. Tá? É padrão, npm start. O que ele reclamou aqui? Deixa eu salvar certinho. Agora ele vai reconhecer. Boa, reconheceu que eu não tinha salvo o arquivo. Então, ó, veja que ele inicializou, ele executou o node index. Tá? Agora, se eu for utilizar um comando personalizado, que é o caso do start, "-dev", eu preciso mudar um pouquinho. Eu vou utilizar npm run, que é de executar, né? Run de executar, start, "-dev". Agora ele vai mudar um pouquinho a minha resposta aqui. Veja que ele inicializou o NodeMon, ele colocou o restart aqui, ok, e já está escutando os arquivos. Então presta atenção, eu vou mudar aqui a porta e veja o que acontece. Eu vou colocar aqui 3030 e vou salvar. Veja que agora ele já salvou, reconheceu, startou e agora está no 3030. Se eu executar aqui, vocês vão ver que não existe mais 3000. Ó, deu erro. Se eu colocar 3030, ele vai aparecer. Show, né? Então eu não preciso ficar toda hora parando e inicializando. Agora é só eu tirar aqui e voltar 3000 de novo, salvar, automaticamente ele já reinicia e está na 3000. É uma mão na roda utilizar o Node, tá bom? Então pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nessa aula eu dei um overview básico de o que é Express, o que é Node, o que é NPM, o que é NodeMon. A gente fez um overview básico, ajudou para aprender bastante coisa, tá bom? Eu quero que vocês deixem aí como meta, deixem os comentários, o que vocês estão achando, o que vocês querem, o que vocês esperam do curso daqui para frente, dicas do que vocês mais têm dúvida para a gente poder trabalhar um pouquinho mais e, claro, para vocês continuarem recebendo e sabendo quando a gente publicar novos vídeos dessa série, vocês se inscrevam no nosso canal, vai ser um prazer tê-los como inscritos e badala o sininho aí para sempre quando eu mandar já receber a notificação, tá bom? Pessoal, fico por isso e até mais!